Tem algo que você faz todos os dias e você acha que isso é inofensivo, mas na verdade isso realmente está te afastando de Deus. É sutil, parece normal, mas se você continuar ignorando, isso pode acabar se perdendo a sua vida espiritualmente. Bom, e eu vou citar alguns desses exemplos aqui que pode fazer com que você esteja passando. E um deles é se acostumar com os pecados leves. Sim, se você acha que os pecados leves que você comete todos os dias, isso não está prejudicando a sua vida espiritual, sim, você pode ter certeza que no médio e longo prazo isso vai acabar destruindo a sua vida espiritual. Não agora, se você está começando agora, está se sentindo ali com aqueles pecadinho ali, tudinho, entendeu? Mas no decorrer do longo prazo, no decorrer dos anos, anos e mais anos entrando aí, e você continuar sobre essa situação que você está realmente nesse pecado pequenininho, inofensivo, que você acha que é inofensivo, isso pode acabar e destruir a sua vida espiritual. E uma das outras coisas que eu quero citar de exemplo aqui também, é que significa que se você está rodeado de conteúdos tóxicos disfarçado de entretenimento, como músicas que você ouve aqui, como streams, filmes que você assiste ali, ou qualquer outros setores que você encaixa em uma área de entretenimento. Música, se você ouve algumas músicas seculares ali, que as músicas seculares representam as linguagens que o mundo já tem, então, isso vai alimentar o seu cérebro e depois vai ficar na sua mente, e isso vai cada as palavras que você ouvir ali, vai se encaixando na sua mente, você vai ficando com aquilo, e aquilo ali vai te distanciando espiritualmente. Mesma coisa também, do filme, se você assiste certos filmes ali, então ali, você está assistindo muitos filmes, então certas cenas vai passar, certas cenas vai acontecer, você vai se deparar, vai bater na sua mente, certo, várias e várias cenas, cenas que são criadores de filmes, de pessoas que são do mundo, que que eles têm nos pensamentos deles e lançam para nós assistirmos, então se você passa e acha que isso é normal, mas isso vai alimentar a sua mente com aquelas coisas e você pode até mesmo trazer essas coisas para o seu dia pessoal, para o seu familiar, então isso vai acabando também espiritualmente. E uma das outras coisas também que eu quero apresentar para vocês é o seguinte, é que a falta de tempo com Deus, mas para tudo o resto você tem tempo, ou seja, eu vou dar um exemplo aqui, se eu peguei meu celular, então eu entro nele, conectei com ele ali, e dali então eu passo muito tempo ali no celular, horas e mais horas ali, e o tempo que eu tinha que ter com Deus para meditar, aumentar a minha fé com aquelas outras coisas também, eu estava diminuindo, você começa a diminuir, e quando você prestar atenção você realmente não tem mais esse tempo que você tinha antes, porque agora você tem mais tempo por aquilo que você gosta de estar, e eu estou dando o exemplo do celular. Bom, olha só, eu vou te dar algumas passagens bíblicas refletindo sobre tudo que eu já te falei aqui nesse vídeo. E uma das passagens que se encontra no livro de Hebreus, no capítulo 5, versículo 12 ao 14, então ela diz bem assim, esse versículo, cara, presta atenção nele, porque ele fala o seguinte: embora estas alturas já deve ser mestres, que vocês precisam de alguém que lhe ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência do ensino da justiça. Como todos nós já sabemos, os cristãos que eles se encontram no alimento do leite ainda, são os cristãos que estão dando os primeiros passos ali, conhecendo a fé, conhecendo a graça do Senhor Jesus Cristo, conhecendo os batismos nas águas e caminhando ali, feliz, com fé, alegre. Então, são os princípios básicos bíblicos. Então,
o apóstolo Paulo diz ele fala, cara, que assim, que ele estava falando ali que naquela passagem ali, muitos cristãos que eram para estar mais avançado espiritualmente, que era mais estar num patamar com um entendimento espiritual, revelação da palavra de Deus muito mais profunda, e ali então realmente eles não saiu realmente do leite da dos ensinamentos, dos princípios básicos, porque então Deus ele quer que você saia do leite, mas que você avance para um próximo nível, passa disso. Porque olha o que diz, continuando aqui mais embaixo, diz assim, ó: "Mas o alimento sólido é para os adultos, aos quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal." Então, quando você começa quando o cristão começa a ter esse conhecimento, o alimento sólido, ele consegue ter discernimento que o tempo que ele está passando no celular já chega, ele não tem que passar ali certo tempo, mas ele tem que focar mais nas coisas mais importantes. Ele consegue, né, entender a palavra de Deus e ter percepção espiritual sobre o seu redor, sobre o que vai acontecer, sobre o que ele tem que fazer, o que tem que deixar de fazer e seguir uma vida, porque ele está conectado com o Espírito Santo de Deus, uma vida sólida, uma vida espiritual firme mesmo ali e consegue perceber, ter essa percepção do Espírito Santo de Deus. E caso contrário, quando a pessoa não tem, está no leite ainda, fica ali, com todas essas coisas que eu acabei para vocês. Mas não é só isso. Também aqui no livro de 1 Coríntios capítulo 3 versículo 1 e 2 também o apóstolo Paulo ele fala: "Irmãos, não lhe pude falar como as espirituais, mas como as carnais, como as crianças em Cristo. Deis leites e não alimentos sólidos, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condição." Significa que o apóstolo Paulo ele tive que estar ali nos princípios básicos, ensinando simplesmente aquilo, porque ele ainda não estava preparado realmente, para uma vida com Deus melhorada, significa se passasse por um próximo nível, ele subisse ali realmente a ponto de andar com Cristo ali, andar nessa terra simplesmente ali com um foco principal, entendeu? Então, assim, eles não estavam preparados e eles se perdiam, ele voltava para os caminhos errôneo e ficava ali entre aquele balance ali, entre Deus ali, a sua fé e entre as coisas que o mundo oferece, de tudo aquilo que eu já falei, entre outros, tá? E estou dando somente o exemplo disso. Então, para reflexão de hoje desse vídeo aqui que você está assistindo é: Deus ele quer que você vinha passar para um próximo nível, ele não quer que você agora fique somente nesse leite da fé, nessa vida que você está, ele quer simplesmente com que você dê um próximo passo. Lembra que quando você é jovem, porque de mim eu lembro quando eu era jovem ali, eu era empenhado em primeiro amor, tudo ali, orava, perseverava, fazia muitas coisas legais. E agora depois de adulto, com família, então, assim, a gente não tem que se tornar pior do que quando a gente era jovem, a gente temos que se tornar mais grande ainda, entendeu? Parou para pensar como é que era a sua vida quando você era jovem e buscava Deus realmente, então Deus ele quer te ver assim, mas de forma melhor ainda. Então, para fechar esse vídeo aqui, Deus ele quer te orientar, te alertar através dessa passagem aqui, para que você venha passar para o próximo nível, ficar no alimento sólido, tendo conhecimento, a percepção de Deus e vivendo a vida na graça de Deus. E é isso.